que tem problema com bebida, né? Uma esposa que é impaciente, que é intolerante. Às vezes a gente vê os familiares, o próprio neto da gente, às vezes, sofrendo agressão. A gente tem aquele vizinho difícil, a gente tem aquela sogra difícil, a gente tem aquele colega de trabalho que às vezes é insuportável. Mas tudo isso nós que causamos. E hoje nós estamos passando por isso novamente, porque se entende que a gente já tem condições de consertar determinadas situações. Então, a gente tem que, num determinado momento da nossa vida, dar um basta, né, de ficar reclamando, de achar que tudo está ruim, de ficar se lamentando, porque hoje nós vivemos um momento que a gente tem que levantar a cabeça, a gente tem que arregaçar as mangas, né, como diz o ditado, e começar a trabalhar, começar a ter força para vencer essas dificuldades. Na verdade, a gente já teve muito exemplo demais. O próprio Cristo, né? Ele foi desmoralizado, ele foi arrastado pelas ruas, ele foi crucificado para nos salvar. Mas para nos salvar em que sentido? Nos mostrando que o mundo no qual nós estamos hoje, ele é assim. Existe a injustiça, existe a tolerância, mas que a gente consegue, com amor, com fé, com harmonia, a gente consegue vencer essas mazelas que o mundo nos apresenta, porque o fardo é leve, porque o jugo é suave. Vamos ter um exemplo assim, hipotético, né? Nós estamos trabalhando na emergência de um hospital. Aí chega uma situação bem difícil, né? Umas pessoas chegam lá com uma criança, sei lá, 4, 5 anos, e alegam, dizendo que a criança está com uma infecção urinária. Aí tu vai examinar essa criança. E quando tu examina essa criança, tu constata que não é infecção urinária. Aquela criança, ela passou por um abuso grave, né? Um abuso sexual. E tu tem que contornar essa situação. Por que ainda se apresentam? Isso não tem nada a ver com Deus, isso é a maldade do homem, porque cada um tem o seu livre-arbítrio. Mas tu está ali, o que tu vai fazer? Tu vai julgar, tu vai condenar? Claro que em um determinado momento a gente fica, né, ainda perplexo com essas barbáries que existem. Mas enquanto cristãos, qual vai ser o meu pensamento ali naquela hora? A gente tem que, de alguma forma, manter a nossa mente saudável nesse momento. E é uma coisa difícil. Daí passa, né, a situação, passa algumas horas, tu continua ali, daqui a pouco entra de novo na emergência um homem, todo destroçado, porque algumas pessoas souberam que foi ele que fez aquilo com a criança e resolvem fazer justiça com as próprias mãos, porque são pessoas boas, são pessoas cristãs, né? Então, em nome de Deus, vamos bater, tentar matar a criatura. Daí aquele homem entra, tu tá ali, tu tem que atender. Daí ele olha para ti e diz assim: tu acha que eu não presto, né? Tu está me achando um monstro, né? O que a gente diz para ele? Eu disse: não, eu estou aqui para fazer o meu trabalho e eu não estou achando isso. Porque de repente eu já estive no teu lugar. E ele vai te olhar e diz: como assim? Tu também já fez isso? Eu disse: talvez eu já tenha feito isso e talvez eu tenha feito pior. Só que hoje eu te olho e eu enxergo em ti um irmão. E eu sou uma pessoa cristã.
E eu tenho um Deus que Ele é extremamente justo. Eu tenho um Pai que Ele é misericordioso, que Ele espera pelo filho pródigo, Ele sabe dos seus filhos que são mais difíceis, Ele acolhe a todos eles, Ele restaura todos eles e Ele dá uma segunda chance. Então a gente já tem uma abordagem diferente. E talvez a gente consiga, com uma abordagem, com um olhar de misericórdia, de amor, chegar mais fundo no coração dessa pessoa. Porque todo mundo já condenou ele. Só que eu também, eu sou um ser humano, eu estou fragilizado, porque é uma situação difícil. Então eu atendo, depois eu vou para um canto, eu choro, e eu vou conversar com Deus. Meu Pai, o que eu faço? Por que ainda existe esse tipo de coisa? Porque na verdade que eu tinha era de bater nele. Era na verdade de matar ele. Daí Deus, Ele vai tocar no teu coração, Ele vai olhar nos teus olhos e vai dizer assim: mas ele é meu filho também. Agora tu imagina um pai, uma mãe que tem, aquele filho que é mais difícil, e às vezes os outros filhos não entendem, às vezes os familiares não entendem. Porque tu só dá importância para fulano que mais incomoda, o fulano que vive fazendo as coisas, não respeita vocês, que isso, aquilo, e vocês só dão bola para ele. Porque ele é o que mais precisa. Não que nós, que já temos um pouco do entendimento do que é o amor de Deus, a gente que já não mais concorda com as injustiças do mundo, que Deus não ande conosco. Ele anda conosco. Mas Ele está muito mais, a espiritualidade está muito mais perto desses nossos irmãos desvalidos. Às vezes a gente só quer andar, não que a gente não possa, com pessoas que são mais fáceis, de tratar. Meu irmão lá da igreja, meu irmão da casa espírita, aquele fulano ali que é um pouquinho melhor. Mas na maioria das vezes, a maior parte da espiritualidade amiga, ela está nos campos de batalha, lá na Cracolândia, junto com aquele nosso filho que saiu, hoje é sexta-feira, foi para a balada. A gente fica em casa, às vezes, sem saber o que pensar, não sei onde é que está. Pode ter certeza que Deus está com ele. A espiritualidade está muito mais com ele do que conosco. Porque a nossa missão aqui, reencarnados, é de tentar restaurar essas almas. A gente não reencarna para fazer mais do mesmo. A gente reencarna várias vezes até a gente entender que a gente tem que chegar aqui e que a gente tem que fazer a diferença. Que a gente tem que não só acreditar ou ter pena, que as pessoas falam, que Jesus, coitado, não sei o quê. Não, Jesus, Ele transcendeu. Ele foi para um lugar melhor. E Ele nos deu todo aquele exemplo da caminhada dele que foi difícil, para quase desenhar para nós, e dizer, gente, é difícil mesmo. Vocês estão aí, vocês vão lutar, vocês vão passar por problemas, mas quando vocês transcenderem a isso, tem toda uma vida esperando por vocês. A gente, na verdade, precisa aprender a ajudar o próximo, sem perder a nossa paz, porque determinadas situações que a gente vê, aquilo nos tira do eixo. A gente se enche de ira, mas a gente não pode perder a fé, porque a gente tem que ter a certeza que existe um Deus misericordioso. Tudo que a gente odeia, tudo que nos faz sofrer, a gente olha, aquele nosso irmão mais difícil, que está bem difícil,
que é o Putin nesse momento, né? A gente pensa, por que não entra alguém lá, meu Deus do céu, não mata ele, sei lá, dá um tiro nele, faz qualquer coisa. Mas hoje a gente não pode ter mais esse pensamento, porque hoje nós viemos para levantar os caídos, os irmãos que estão caídos no caminho, nós viemos para resgatar essas almas perdidas. Não queiramos nós morrer e virar uns parasitas no plano espiritual. Que a gente tem que tentar e querer ser aquele irmão que estende a mão para o outro, aquele que consola. E a gente tem que aprender a pedir forças a Deus para que a gente consiga viver nesse mundo de impunidade. Meu Deus, não me deixa desmoronar. Meu Deus, diante de todo esse caos, diante de toda essa impunidade, não me deixa cair. Porque, na verdade, nós somos deuses, vós sois deuses, é o que diz no Evangelho. Mas a gente não pode ser aquele Deus lá do Antigo Testamento, né? Aquele Deus que julga, que aponta o dedo. Nós temos que pensar em ser aquele Deus que espera e acredita na redenção do outro, que acredita na redenção do filho pródigo, que recebe esse filho de novo, que cura as feridas, que dá uma nova chance, porque todos nós já fizemos coisas horrendas e estamos aqui na nossa nova chance. Então a gente tem que acreditar que um dia aquele ser, aquele espírito, ele vai mudar, porque Deus jamais vai desistir dele, assim como ele não desistiu de nós. E nós já demos várias caminhadas no bem e ainda temos muito, e ele está sempre nos acolhendo, está sempre nos levantando. O Evangelho do Cristo, ele é um evangelho de restauração, ele é um evangelho de renovação, e que se a gente ainda não consegue viver no meio do caos, a gente não consegue ainda entender a injustiça, a violência, se a gente não consegue viver no meio disso em paz e em harmonia, é porque a gente não sabe que é Deus. A gente não entende que existe, que Ele é amor e que Ele é misericórdia. A nossa missão é reencarnar, é nos mantermos fiel a Deus. Mas na maioria das vezes a gente só quer se manter fiel à nossa vontade. A gente só quer se manter fiel àquilo que me traz prazer, àquilo que me faz sorrir sempre. Eu não posso perder nunca. Não posso passar a tribulação, daí Deus está comigo. Eu não consegui entender que Deus está sempre comigo. E a cada vez que eu caio, a cada tribulação que eu passo, é que eu já tenho condições de levantar e fazer diferente. Andar com Deus, na verdade, é renúncia. Muitas vezes a gente passa pelo sofrimento, mas quem anda com Deus realmente, ele tem a certeza de dias melhores. Ele tem a certeza da imortalidade da alma e que jamais a gente perde. Aos olhos do homem, aos olhos do mundo, a gente pode estar perdendo, mas o nosso reino também não é desse mundo. Não adianta eu querer ficar galgando coisas aqui, e não que a gente não possa ter, a gente trabalha para ter as coisas, mas a gente não pode sofrer porque tudo vai ficar aqui. Na verdade, cada situação difícil que a gente passa, a gente está ganhando. A gente está ganhando na eternidade. A eternidade para que a gente luta com a certeza de que existe um mundo feliz e de que eu posso chegar lá. Porque toda vez que eu vivo a vontade de Deus, não me falta o pão de cada dia. Existe um perdão que ele é de alto grau quando eu ando com Deus. E Ele está sempre me livrando do mal. Mas parece que a minha vida é tão atribulada, parece...
Não, Deus ele está sempre nos livrando. Claro que virão as tentações, porque eu já tenho condições de passar por elas. Então, assim, quando às vezes a gente pensa assim, quando eu reencarnar de novo, eu vou pedir para vir espírita de novo, para fazer isso de novo, porque não sei o que de novo. Na verdade, a gente pensa completamente errado, né? A gente não tem que pensar na próxima reencarnação, no meu futuro. Eu tenho que pensar que eu estou aqui agora, e é agora que eu tenho a condição de fazer a diferença. Não preciso ficar esperando por uma próxima, se Deus me colocou aqui, que eu já tenho condições de fazer. Então, toda a aflição que ela bate na nossa porta é como se fosse uma mãe regeneradora. Porque aquela mãe regeneradora, ela repete todo dia a mesma coisa. E a vida da gente nas dificuldades, pode notar que às vezes é assim, mas meu Deus, está sempre me acontecendo isso. Eu faço e tento ser boa e sempre a mesma coisa. Sempre o mesmo problema, sempre a mesma aflição. Parece que eu estou sempre patinando, parece que eu não consigo progredir. Mas não, tu está progredindo. Porque a mãe regeneradora, ela parece um papagaio, né? Todo dia repetindo. E não interessa a idade de quantas reencarnações a gente já fez. É que nem a criança. Se ela já começou a gatinhar, a mãe, quantas vezes no dia a mãe vai ter que dizer, não põe a mão aí que tu vai, tem dodói. Aí tu vai te queimar. Aí isso, aí aquilo. A criança um pouquinho maior, guarda teus brinquedos. Tira a toalha molhada de cima da cama. Guarda tua mochila. Não deixa as coisas tiradas. E Deus é a mesma coisa. A cada vez que a gente tem um problema e que fica sempre batendo na mesma tecla, é Deus te dizendo. Porque Ele sabe que tu tem condições de resolver aquilo ali. Então, toda hora é a mesma coisa. Porque Ele jamais vai nos pedir algo que a gente não tenha condições de fazer. Tu não vai dizer para uma criança de 2 anos... pega a mochila, sei lá, põe as roupas para lavar, mas alguma coisa ela já tem condições de fazer, e tu vai ficar falando. Então, a gente também tem que prestar atenção naquilo que a gente chama de mazela, naquilo que a gente chama de má sorte. Por que isso está toda hora acontecendo comigo? Para te parar de reclamar e resolver, porque tu já tem condições de resolver aquilo dali. Então, vai ficar toda hora, né? Sempre batendo o mesmo martelo. Então, assim, a reencarnação, ela não é castigo. É para que a gente possa restaurar o caos que a gente já causou em algum momento. Porque tudo que nos rodeia, a gente já tem condições de resolver aquilo dali, de fazer de novo, de fazer diferente, mas às vezes a gente se acomoda, né, na mesmice, se esconde atrás das palavras, porque é muito difícil, tudo, a gente se coloca numa situação de injustiça, porque comigo é só injustiça, essas coisas só sempre a gente fica ali naquele muro de lamentações e não consegue ultrapassar. E a gente tem que ultrapassar. A gente tem essa condição de pular aquele muro, de fazer já acontecer de uma forma que eu pare. Muitas vezes, eu sempre digo isso assim, as pessoas, quando tu conversa, né, a pessoa vem às vezes no atendimento fraterno ali, tu está conversando com um fraternista, às vezes o problema dele é muito maior que o teu, e ele fica te escutando e ele te consola, porque não acha vocês que a gente que trabalha dentro da casa espírita, a gente não tem problema. Às vezes você vem no atendimento fraterno, a gente tem que se segurar para não dizer assim, é só isso que ela está reclamando, porque o meu problema é muito maior. Mas por que vocês estão aqui, então, trabalhando, não estão
fazendo consulta para vocês, vai lá, tira uma ficha, porque a gente já entendeu que eu vim para resolver aquele problema. E a espiritualidade, ela nos dá uma força e nos dizer: vem, trabalha, quando tu voltar para casa, teu problema vai estar lá, mas tu não está sozinho. Tu tem condições de fazer por ti e tu tem condições de fazer por aquele irmão do caminho que ainda não entendeu essa condição, que ele tem condições de passar por aquilo dali. Quando a gente começa a parar de crer em Deus e a confiar em Deus, a nossa força, a nossa energia, ela se transforma de uma forma fenomenal. Então é isso que nos faz todos os dias bater a porta da nossa casa, abrir a porta dessa casa, trabalhar com um sorriso no rosto e sair daqui ainda harmonizado, porque às vezes a gente chega aqui com a intenção de trabalhar, com a intenção de atender bem, e quando a gente sai, a gente vê que a gente é que foi atendido. Tamanho é o carinho, tamanho é o cuidado que a espiritualidade nos dá. E quando a gente volta para casa, que a gente abre a porta da nossa casa e aquele problema está lá, a gente enfrenta de uma outra forma. Não é que a gente não sinta, mas aquilo parece que se torna pequeno diante do amor que a gente leva de Deus dentro da gente. E Ele dizendo todos os dias no nosso ouvido: meu filho, eu estou contigo. Passa por isso, meu outro filho passou. Tu não está sendo arrastado pela rua, tu não está sendo difamado pela rua, tu não vai ser crucificado. O meu outro filho passou por tudo isso e está aqui comigo. Não vai ser tu que não vai conseguir passar por isso. Tu confia? Sim, meu Deus, eu confio. Então vai, faz tudo o que tu tem que fazer, porque eu estou sempre contigo. E a gente passa. E daqui a pouco aquele problema se resolve. Então, às vezes, o que falta em nós também é isso, né? Essa fé. Porque a gente conversa muito, né, com as pessoas. Tu crê em Deus? Ah, eu creio. Ah, mas o meu problema... Então, para de crer, meu querido. Para e começa a confiar. Te entrega, se joga nos braços de Deus. Ele está sempre pronto para te abraçar, para te acolher. A gente é que não se deixa acolher, a gente que não se deixa abraçar, a gente prefere abraçar o problema. Ah, porque esse problema, e a gente põe o problema no colo, a gente leva o problema para a cama, a gente embala o problema. Não, a gente tem que fazer isso com Deus. Tu vai conversar com Deus uma vez, Ele não é surdo, Ele entendeu, parte para o outro problema. Meio que esquece, que nem a gente faz às vezes quando começa a namorar, né? Aquela pessoa falar com a gente, dá aquela esnobada na pessoa, finge que não quer. A gente tem que fazer assim com os problemas também, fingir que não está vendo. Eu já falei com Deus, eu não vou ficar carregando isso o tempo inteiro. A minha fé, ela tem que me salvar, a minha fé, ela tem que me curar. E a gente transcende aquele problema ali. Então, assim, Deus, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa riqueza, e Ele está sempre de braços abertos a nos receber, a nos restaurar, a nos dar uma veste nova e nos dar uma nova chance para que a gente consiga andar sozinho, para que a gente consiga estender a mão para o irmão do lado e trazer ele conosco, porque a cada filho que se perde, a cada filho que é difícil, né, que exige mais de nós, Deus e a espiritualidade tem um desprendimento de querer ir atrás, de querer resgatar. E a gente também tem que começar a ter esse olhar de querer
resgatar essas pessoas, de trazer para perto de Deus, de mostrar para eles de que Deus é esse Pai misericordioso. A gente tem que cuidar os nossos pensamentos, as palavras que saem da nossa boca, porque hoje em dia tudo nos induz ao mal. Para o mundo é normal, né? Como a gente vê toda hora, bandido bom é bandido morto. Só que a gente tem que começar a olhar aquele bandido, aquele irmão difícil, aquele familiar mais difícil, como um filho que Deus também está esperando por ele. E se Deus, ele não jamais vai perder a esperança em nós, a gente também não pode perder a esperança na humanidade. Que a gente, né, olha os jornais, olha as redes sociais, meu Deus, parece que é só desgraça, parece que é só violência, mas não é só isso. A gente também tem que mudar a nossa forma mental de analisar as coisas. Porque se eu fizer uma coisa boa, sei lá, vou num lugar aí, dou cesta básica, sei lá, do brinquedo para as crianças, daí eu coloco lá na minha rede social, o que o povo vai dizer? Ah, quer aparecer. Tá, mas o que tu quer ver no jornal então? Se a pessoa está fazendo uma coisa boa, é ruim, as coisas que ruim, não, mas daí tu liga o jornal, é só a tragédia, nem vou ver mais. Então a gente também tem que saber dosar e olhar a nossa volta. Conta nos teus dedos das mãos 10 pessoas. A cada 10 pessoas que tu conhece, quantas são bandidas? Quantos são traficantes? Quantos fazem o mal? Quantos são voltados à impunidade? Tu vai ver que são poucos. A maioria está lutando a cada dia para ser melhor, a fazer algo de bom pelo outro. Então, na verdade, a gente diz assim, o mal impera. O mal impera porque a gente deixa, porque a gente também não quer olhar para o lado e ver as coisas boas que estão acontecendo. Tantas ações boas que acontecem, pessoas se desdobrando para tentar montar uma cesta básica para levar para alguém, levar 1 litro de leite para o outro. Agora, essa questão do inverno, a gente tem que abrir o nosso guarda-roupa, ver lá o que não está usando, levar em alguma instituição, que aquilo que para nós de repente não dá mais, para uma outra pessoa é importante. Então são pequenas ações que estão acontecendo, que são boas e a gente não consegue enxergar. E a gente tem que se ligar com essas pessoas que são boas, com essas pessoas como nós, como eu, que estou todo dia lutando para ter pensamentos diferentes, para ter pensamentos positivos, de não aceitar que na minha mente ainda passe pensamentos que seja comum a todo mundo. Não, porque é assim mesmo, porque é ladrão mesmo, porque tem que matar mesmo. Às vezes a situação é tão difícil, é tão pesada, que a gente vai na onda. Mas daí eu respiro fundo e digo, não, meu Deus, eu não quero mais ser assim. Eu não quero mais pensar assim. Se tu está dizendo, tu me ensinou que ele é meu irmão e que tu está esperando por ele, me ensina, Senhor, a ter essa visão de que um dia essa pessoa vai se regenerar, de que um dia essa pessoa vai ser boa, porque um dia eu também já fui assim, e tu me deste tantas chances, tu me deste tantas oportunidades, e hoje eu já estou bem melhor, e eu quero ser melhor ainda. Então não me deixa, Jesus, o meu coração invadir por esse tipo de pensamento. Então são coisas que a gente vai fazendo para que a gente também consiga contornar as coisas que a gente diz que é normal. Porque a gente se diz cristão, a gente se diz adorador do Cristo, mas ele não pregou isso. Ele não pregou que a gente tinha que condenar. Ele pregou que a gente tinha que sim lutar pelo outro. Não interessa se era leproso, não interessa se era prostituta, todos ele foi ali, estendeu a mão e levantou, abraçou,
deu carinho, deu afeto, levou uma palavra de transformação, e a gente também tem condições de fazer isso. Só que a gente tem que se policiar todo dia e a gente tem que pedir ajuda e fazer uma renovação no nosso pensamento. Porque eu estou encarnada hoje. E o Evangelho do Cristo é o Evangelho de amor. E essa reencarnação é para que eu também faça um Evangelho de amor. Então, que Deus, Ele seja a nossa fortaleza, que a gente possa crer menos e que a gente consiga confiar mais. Que a espiritualidade amiga, ela nos ajude a manter a fé, a nossa fé viva, e a fé com a certeza no amparo amigo. Que a bênção, a paz da espiritualidade acompanhe a todos nós. Que assim seja.